Amém. Foi por amor que ele se entregou, e é por amor dele que nós estamos aqui, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos estar expondo do versículo 1 até o versículo de número 8. Isaías 6, do 1 ao 8. Amém? Os irmãos que estão aqui, está no telão. Nós vamos ler aqui pela versão do telão. Você que está em casa, por favor, pegue tua Bíblia e acompanhe conosco. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os seus olhos, nós vamos estar orando agora. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha, meu Deus, testificá-las dentro dos nossos corações. Meu Pai, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha mudar, que o Senhor, meu Deus, venha modificar o nosso viver, o nosso interior, assim como o Senhor mudou a vida de Isaías. Senhor, venha mudar as nossas vidas neste momento, através de um encontro genuíno e verdadeiro com a tua presença. O Senhor já está mudando desde o início desse culto. Completa a tua boa obra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o ano é 740 antes de Cristo aproximadamente. E não é um ano qualquer. É o ano em que um dos reis mais justos da história de Israel veio a falecer. Esse rei não era qualquer um, ele era um homem chegado. Alguns teólogos dizem que ele tinha um grau de parentesco, um tio do profeta Isaías. E agora Isaías se encontra diante de uma grande questão. Um dos reis mais justos veio a falecer, um dos seus parentes veio a falecer, e o futuro da nação e também da sua família era incerto. Ele não sabia o que viria a acontecer com Israel, o que viria a acontecer com ele mesmo como profeta e membro da família real. O futuro era totalmente incerto para o profeta Isaías. Foi diante dessa situação tão diferencial e tão parecida com os nossos dias que Deus se apresenta a Isaías.
E esse encontro, ele veio modificar o entendimento de Isaías, e eu tenho certeza que vai modificar o nosso entendimento também. Não tem como ter um encontro com Deus e sair da mesma forma. Não tem como eu ter encontro com Deus e ficar do mesmo jeito. Provavelmente as orações de Isaías eram: Senhor, o que vai acontecer com a nação que o Senhor escolheu? O que vai acontecer, Senhor, comigo? O que vai acontecer, Deus, com essas situações? O caos está instalado, o que vai acontecer? Mas quando Deus tem um encontro com Isaías, Deus trata não com as situações externas, mas sim com o profeta em particular primeiro. Quando temos um encontro com Deus, Deus trata primeiro conosco. E muitas vezes nós pensamos que Deus vai tratar com as situações. Muitas vezes nós vamos olhar e falar assim: Deus, vamos dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, muda a história da nossa nação, muda a história da política, Deus muda tudo. E quando Deus aparece para nós e pensamos que Deus vai trazer a resposta às nossas orações, Ele se volta para mim e para você e diz: eu vim tratar contigo primeiro. Tem algo que eu tenho que tratar com você. E nesses dias Deus tem tratado conosco. Deus tem tratado com a sua igreja. Deus tem tratado comigo. E eu tenho certeza que Deus tem tratado com você também. O primeiro resultado do encontro com Deus de Isaías está expressado no versículo de número 5, onde o próprio profeta diz: ai de mim. Quando Isaías contempla a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, o quanto Deus é santo e poderoso, ele volta e olha para si mesmo e percebe o quanto ele é pecador, falho e miserável. Quando temos um encontro com Deus, a primeira percepção que nós temos é que nós somos pecadores. Quanto menos pecador eu entendo que sou, mais longe de Deus eu estou. Quanto mais santo eu acho que sou, mais longe de Deus eu estou. E a gente vai ver nos capítulos anteriores, Isaías falando: ai da nação fulana de tal, ai da outra nação, ai desses povos que procuram a destruição do povo de Israel. Mas Isaías agora tem um encontro com Deus e ele fala: ai de mim, porque eu sou um pecador. O encontro com Deus gerou um arrependimento de Isaías. E se estamos tendo um encontro com Deus nessa época de isolamento, tem que gerar um arrependimento genuíno e diário. Tem que mudar as nossas vidas. Estamos cultuando a Deus, mas os nossos cultos não geram mudança dentro de nós mesmos. Lemos a palavra de Deus e logo encontramos pessoas para acusar. Olha, essa palavra é para fulano, é para cicrano, quando na verdade Deus está querendo tratar conosco. Isaías profetizou vários ais de destruição a várias nações, mas quando ele se encontrou na face do Todo-Poderoso, ele contemplou o estado de miséria e pecado que ele estava. Nós precisamos hoje contemplar o estado de miséria e pecado que estamos. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ah, mas eu sou um cristão.
Isaías era um homem de Deus, profeta de Deus, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele percebeu que ele era pecador, que os seus lábios eram impuros, e não somente isso, que sua geração também era impura. Quando temos um encontro com Deus, nós percebemos o nosso erro, e quando também a nossa geração está envolvida em pecado. Mas agora Isaías não acusa os outros. O primeiro ai vem dele mesmo. O primeiro resultado de um encontro com Deus é entendermos que nós somos pecadores e nos arrependermos. Ai de mim, porque eu sou pecador e habito numa geração pecadora, um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o rei. Isaías tinha plena convicção que naquele momento ele iria morrer. Ele era um pecador diante de um Deus santo, perfeito, e que não tinha erro e nem mácula nenhuma. Mas não é isso que acontece com Isaías, e não é isso que acontece conosco. Se o que merecemos é a destruição por sermos pecadores, o que Deus nos oferece é a graça imerecida do perdão e da sua misericórdia. Então veio um anjo com uma tenaz, trazendo uma brasa viva do altar do Senhor, e com ela tocou a boca de Isaías e disse: vê, os teus lábios estão sem culpa, a culpa do teu pecado foi retirada e você foi perdoado. O natural seria a destruição de Isaías, o natural seria a minha e a sua destruição, mas Deus nos olha com olhar de misericórdia. A Bíblia nos fala que Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Cantamos hoje nesse culto que o amor de Deus foi por amor que Ele se entregou. Cantamos que Ele nos amou primeiro. Falamos que Ele nos amou primeiro. Por quê? Porque nós estávamos em um estado de pecado, condenação eterna. Nós iríamos para o inferno, mas Ele teve misericórdia de nós. E aquilo que merecíamos não recebemos, mas aquilo que nós não merecíamos recebemos, que é o perdão, que é a purificação dos nossos pecados. O segundo resultado de um encontro genuíno com Deus é Deus nos purificar de todo o pecado. Mas para sermos purificados de todo o nosso pecado, temos que antes nos arrepender, como o profeta Isaías fez. Não adianta buscar a purificação de Deus se não houver arrependimento genuíno. Não adianta dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, quando na verdade eu não me arrependi genuinamente, eu não quero mudar de prática, eu só estou pedindo perdão para tirar essa culpa de dentro do meu coração, porque a culpa pesa, a culpa cansa, a culpa nos tira o sono. E aí queremos maquiar a culpa dos nossos pecados. Queremos disfarçar, quando na verdade Deus nos chama a um encontro genuíno com Ele. Terceiro resultado de um encontro genuíno com Deus: Ele nos chama a pregarmos o Evangelho a toda criatura. E em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Não basta somente entendermos que somos pecadores, não basta somente entendermos que precisamos ser purificados, não basta somente ser purificados, nós temos que entender que toda uma humanidade
familiares nossos, irmãos, parentes, esposa, filhos, precisam ouvir o evangelho genuíno da palavra de Deus. Seria fácil para Isaías falar assim: eu já confessei o meu pecado, eu já recebi a purificação, e quando Deus indaga a quem enviarei, quem ide por mim, ele fala bem assim: eis-me aqui, envia aquele ali. Seria fácil para Isaías falar assim: não, Deus, estou saindo, deixa eu sair, esse negócio de envia, não, está ótimo para mim, olha que paz que eu estou sentindo no meu coração, o Senhor me perdoou, eu fui purificado, agora posso habitar na presença do Altíssimo. Para que eu vou caçar problema para a minha vida? Mas Isaías não se escondeu, mesmo no meio de uma geração de impuros lábios, mesmo no meio de uma geração que estava rejeitando a Deus, Isaías dá uma resposta enfática ao Senhor: e eu prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. O interessante é a palavra prontamente, quer dizer que Isaías nem sequer cogitou um outro plano. Quer dizer que Isaías não pensou: rapaz, deixa eu ver, eu tenho família, eu sou da realeza, eu tenho algumas coisas para viver, peraí, eu tenho que ajeitar algumas coisas em casa, tenho meu pai, tem aquilo, tem isso. Não, Isaías prontamente responde a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, não envia outro. Eu não quero que outro viva essa experiência de pregar esse evangelho, de pregar esse momento que eu vivi com o Senhor. Ao contrário, eu quero pregar, eu estou sendo impulsionado por esse encontro com Deus. Isaías teve uma experiência com Deus e não conseguia mais se conter. Ele precisava testificar dessa experiência para outros. A pergunta de Deus, ela é feita até hoje. Com mais de 2000 anos de separação, Deus pergunta para nós, nessa geração de impuros lábios: a quem eu hei de enviar? Quem enviarei? É a pergunta que Deus nos faz hoje. Quem há de ir por mim? E qual tem sido a nossa resposta diante da pergunta de Deus? Constantemente temos um encontro com Deus, em cultos, em devocionais, vendo uma pregação em redes sociais, e Deus nos convence que somos pecadores e que agora nós somos perdoados. Mas quando somos desafiados a mudar os paradigmas da nossa sociedade, através de enviarmos a presença de Deus, a vontade de Deus de pregar o evangelho, nós recuamos, porque temos medo. Talvez Isaías pensasse, sabe o quê? Uma coisa que nós pensamos quando temos um encontro com Deus: acabei de ver Deus, fui purificado, eu vou pregar o evangelho, rapaz, eu vou andar, as pessoas vão se converter. Eu vou dizer shalom, a paz do Senhor sobre a tua vida. A pessoa vai cair no chão, já confessando seus pecados, porque eu acabei de ver a glória de Deus. Como é que não vai acontecer isso? É claro que vai acontecer. Deus falou comigo, eu vi a glória de Deus, eu vi os serafins, eu vi o poder de Deus, eu tive o contato com Deus, Deus me purificou, Deus me chamou, Deus perguntou e eu falei, eis-me aqui prontamente. Então quer dizer que eu vou arrebentar a boca do balão na pregação.
Eu vou evangelizar e eu vou conquistar todo Israel. Mas o que acontece com Isaías é diferente. Ele prega e as pessoas rejeitam a pregação de Isaías. E o nosso medo é essa rejeição, ser rejeitado. Mas deixa eu te falar uma coisa nesse momento. Não é eu, não é você que vai convencer as pessoas, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aquele que sonda, aquele que entra na alma e na mente, nas juntas da alma, aquele que conhece os corações mais ocultos e mais fechados, aquele que conhece os corações mais endurecidos pela vida, Ele conhece, é Ele quem convence. O nosso privilégio é o igual de Isaías, pregar esse evangelho. Mas nós nos frustramos tanto porque pregamos, e as pessoas não se voltam a Cristo, então estagnamos. E aí a gente vive muitas vezes de uma experiência passada. Chegam as pessoas perguntar para nós: você já teve encontro com Deus? Sim, já tive um encontro com Deus. Quando? 20, 30 anos atrás. E desde então, o que você fez? Nos primeiros anos eu preguei o evangelho com tanto carinho, mas eu percebi que as pessoas não se convenciam que eram pecadoras, então parei. Para que eu vou pregar esse evangelho se as pessoas não se convertem? Deixa eu te contar um negócio. Isaías pregou durante o resto de sua vida, e a nação de Israel não se voltou para Deus, mas isso não impediu o profeta de pregar o evangelho, de pregar a salvação, de pregar o retorno a Deus. Noé pregou 120 anos e mesmo assim ninguém se converteu, mas isso não impediu nenhum ano, nenhum momento de Noé pregar o evangelho. Não é porque nossa geração não se volta para Deus que devemos parar. Ao contrário, hoje, agora é o dia de dizermos a Deus: eis-me aqui, Senhor. Não precisa, Senhor Deus, enviar o pastor para a minha escola. Não precisa, Senhor Deus, enviar o pastor para a minha faculdade, para o meu trabalho. Não, eu estou aqui para pregar o evangelho nesses lugares. Não precisa, Deus, eu estou disposto. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração nesse momento. Vamos orar? Senhor, Deus Santo e Todo-Poderoso, Deus de Isaías, Deus que se apresentou a um homem pecador, de impuros lábios, nesse momento nós te pedimos: tenha um encontro conosco, porque sabemos que um encontro contigo, Deus, vai nos mudar para sempre. Senhor, pedimos, meu Deus, que mude o nosso ser, que nos impulsione assim como o profeta Isaías, a pregar o teu evangelho e a prontamente dizer: eis-me aqui, envia-me, Deus, me envia, Deus, me envia aquela alma sedenta pela tua palavra, me envia por aquele doente, Senhor Deus, me envia, meu Deus, por aquele que está indo para o inferno, me envia, Senhor, me envia, meu Deus, para as almas perdidas, para poder pregar o teu evangelho, pois o teu evangelho é salvação, é vida, é transformação. O
teu evangelho é o caminho da eternidade para essas vidas. Senhor, impulsiona a nossa alma com uma sede de pregar o teu evangelho em todos os lugares, a tempo e a fora de tempo, porque os campos já estão brancos, Senhor, e nós somos os teus ceifeiros, e nos colocamos diante de ti, Senhor, para colher, meu Deus, para colher, Senhor, as almas que o Senhor preparou aí fora. Por isso nos dá um espírito de coragem e de ousadia, e que não teme, meu Deus, mesmo em tempos de crise, que preguemos o evangelho, que sejamos pregoeiros do evangelho, que sejamos, Senhor Deus, uma nação eleita, o sacerdócio real, que foi comprado na cruz do Calvário, por um preço de sangue. Por isso, Espírito Santo, acende dentro do nosso ser a chama da pregação do evangelho, e grava em nossos olhos a eternidade, Deus. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém. Pastor Paulo, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.